Olha só, eu quero que essa sessão tenha duração de no máximo 1 hora, porque normalmente eu me empolgo, falo coisa até além, porque tem muita coisa que eu preciso falar para vocês. Às vezes tem coisas que eu preciso falar que até dói, né? Até dói, mas eu preciso falar, porque a nossa mudança ela só acontece a partir do desenvolvimento da nossa consciência. E muitas vezes é mais fácil a gente adquirir consciência quando a gente vê, como é que eu vou explicar? Não é sobre se atingir, mas é quando a gente tem um confronto, sabe? Um confronto. Então eu já vou logo falando para vocês aqui, se eu falar algo que venha a confrontar você, de alguma forma você, oh céus, essa foi diretamente para mim. Será que a Helen me conhece? Como que a Helen sabe da minha história? Meu Deus, é para mim. Deixa eu te dizer, não é sobre isso, tá? Não leve para o lado pessoal. Eu costumo dizer que a codependência ela só muda de endereço, porque as histórias são muito parecidas. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história em alguns momentos aqui da sessão e muito provavelmente você vai se identificar, tá? Não leve para o lado pessoal, não se atinja. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é porque nós crescemos codependentes mesmo e nossas histórias são muito parecidas. Leonora, tá me ouvindo perfeitamente, né? Ouvindo, vendo, a imagem tá boa. Eu tô bonita, Leonora? Eu tô bonita? Obrigada. Aquela, né? Necessidade de autoafirmação. Uma vez codependente, sempre com alguma necessidade de autoafirmação. Tô brincando. Deixa eu desligar aqui pra gente começar. E, ó, vamos focar no que edifica, fazer o que precisa ser feito, tá? Olha só. Conforme eu for falando, você for ficando com dúvida, coloca aqui no chat. Coloca a tua dúvida aqui, no final eu vou tirar todas as dúvidas, tá bem? Aproveita, olha só, me suga mesmo. Sessão experimental é assim, é uma oportunidade que você está tendo de aprender, de perguntar e de interagir. Não se acane. Inclusive, eu já quero falar uma coisa aqui para vocês que tem acontecido muito. É normal, né? Quando a gente ainda está na codependência, a gente sente muita vergonha, sabe? A gente sente vergonha de falar, a gente perde a oportunidade de fazer perguntas, de aprender. Infelizmente, isso acontece. Então, eu tenho percebido que, por exemplo, no grupo, eu tenho esse grupo para sessões experimentais. Eu já vi acontecer de a pessoa entrar no grupo, ver que lá no grupo tem alguma outra mulher que ela conhece e ela ficar com vergonha de sair do grupo. Deixa eu dizer uma coisa para você: vergonha é roubar. Se essa mulher está lá em busca de superação, em busca de evolução pessoal, assim como você também chegou em busca de evolução, em busca de superação, parabéns para todas vocês. Não tem que ter vergonha da outra, não tem que ficar preocupada com o que a outra vai falar, vai pensar, não, ela também está lá, está no mesmo barco. Todas as mulheres que estão lá no grupo estão no mesmo barco. E detalhe, deixa eu falar uma coisa para você: o meu trabalho ele não para na superação da codependência. A superação da codependência é só o primeiro passo. O primeiro passo que você, mulher, precisa dar para despertar a mulher fabulosa que existe em você. Então, a superação da codependência é só o primeiro passo. Quer dizer, não é só o primeiro passo, mas é o grande passo que você dá para se tornar uma mulher de alta performance, de fato viver, colocar para fora essa mulher fabulosa que existe em você. Então, assim, lá no grupo tem mulheres que estão com objetivos variados. Tem mulheres que ainda estão na codependência porque ainda não tiveram oportunidade de participar de um processo mesmo, sabe? Eu já falei para vocês nas outras sessões experimentais que superar a codependência não é algo que acontece da noite para o dia. Requer constância, requer uma série de atitudes, enfim, né? Requer um trabalho. É um trabalho tanto de autoconhecimento quanto de desenvolvimento pessoal. Então, nos meus grupos sempre tem mulheres que ainda estão na codependência, outras que já estão no processo de superação, e tem também aquelas que já passaram da fase codependência e estão na busca da alta performance feminina. Aprendizado nunca é demais. Então, assim, parabéns para você, por exemplo, a Leonora, que está aqui, não perde uma sessão. Toda oportunidade ela está aqui, já fez a sessão avaliativa comigo, está fazendo o treinamento Amor Sabotador Nunca Mais, que inclusive já vou falar aqui para você, você que está chegando agora, ou então você que já falou comigo lá
no Instagram ou no WhatsApp, me perguntou sobre os valores da minha mentoria. Eu sei que não é todo mundo que consegue contratar a mentoria completa no momento, principalmente porque a mulher que esteve muitos anos na codependência, ela tende a sabotar a vida financeira dela. Isso aconteceu comigo, tá? Quase fui à falência, gente, só para vocês terem uma ideia. A mulher que ainda está na codependência, ela tende a sabotar a vida financeira dela. Ela tem muita dificuldade de lidar com as finanças, ela tem muita dificuldade também de crescer profissionalmente, porque onde é que está o foco da mulher que está na codependência? Onde é que está o foco da mulher que ainda está na codependência? No parceiro amoroso. Em fazer aquele homem mudar, fazer aquele homem enxergar qual é o valor dela, fazer aquele homem entender que ela é uma mulher fabulosa, que ele não pode perdê-la, fazer aquele homem entender que ela é a mulher da vida dele. Então, a mulher que ainda está na codependência, o foco dela está totalmente voltado para o relacionamento amoroso e também para os outros relacionamentos, porque ela tem dificuldade em todos os relacionamentos. Uma das características da codependência é a inabilidade de se relacionar de forma saudável. A mulher que está na codependência, ela tem muita dificuldade de se relacionar de forma saudável. Por quê? Porque ela tem muita necessidade de autoafirmação, ela tem baixa autoestima, não confia no próprio potencial, está sempre se comparando, está sempre se colocando para baixo, sente muito medo de perder pessoas, muito medo da rejeição, e isso, o que gera na mulher? Aquela insegurança que faz com que ela sobrecarregue o parceiro. Então, toda essa sobrecarga, né, esse estresse aí que a mulher que está na codependência vive, faz com que ela prejudique o foco nos objetivos dela. Então, fica muito prejudicada a vida financeira, a vida profissional, os demais relacionamentos. Por esse motivo, tem muitas mulheres que chegam até mim, entendem a importância do meu trabalho, se conscientizam da importância de superar a codependência, porém elas não estão em condições ainda. E aí eu tenho outras opções. Se você não consegue, olha só, presta atenção que eu vou te falar agora. Se você não consegue ainda, tá? Ainda, porque assim que você superar a codependência, assim que você despertar a mulher fabulosa que existe em você, você vai começar a prosperar em todas as áreas, pode ter certeza. Mas como eu estava dizendo, se você ainda não consegue contratar o processo completo de mentoria para superar a codependência e desenvolver a sua alta performance feminina, existem outras opções que você pode fazer. Eu tenho o treinamento Amor Sabotador Nunca Mais, que é um treinamento com aulas gravadas. Você pode acessar, o valor dele é acessível. Traz muita conscientização. Você dá ali uma guinada na sua vida mesmo, pode ter certeza disso. Eu tenho vários cases de sucesso que fizeram apenas o treinamento Amor Sabotador Nunca Mais. Claro que você fazendo o treinamento Amor Sabotador Nunca Mais não está ali desenvolvendo a sua alta performance feminina, porque a alta performance feminina é algo que vem no próximo nível, tá? Primeiro é superar a codependência. Mas vamos lá, voltando aqui. Tem mulheres que acabaram de me conhecer. Se você é uma dessas mulheres, deixa eu dizer para você, seja muito bem-vinda. Eu espero do fundo do meu coração estar contribuindo com a sua superação e com o alcance do seu sucesso. Espero de coração que o nosso Deus me use para falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir para sair da codependência e começar a caminhar rumo ao desenvolvimento da sua alta performance feminina. Nessa sessão específica aqui, eu vou explicar para você e você vai descobrir como ser assertiva para não sabotar a vida amorosa. Olha só que tema, eu achei esse tema o máximo, gente. Foi um insight. Eu tinha acabado de fazer um atendimento, aí eu fiquei, Senhor, eu quero fazer uma sessão experimental essa semana. Me dá um tema, me dá um tema. E eu lembro que eu fiquei o dia todo ali pensando, coloquei diante de Deus, aí foi assim, um estalo que eu tive, sabe? Assertividade. Muitas mulheres que estão chegando agora estão carregando culpas desnecessárias. Eu tenho percebido isso. Eu falo carregar culpas desnecessárias porque, assim, a culpa, ela não é para você carregar nas costas, tá? A culpa, ela tem uma razão de existir, é importante porque significa que você tem consciência, significa que você não é nenhuma narcisista, né? Você tem empatia, você tem consciência, você sabe que você também falhou, também é uma questão de humildade,
reconhecer que a relação acabou porque você também teve as suas falhas, certo? Porém, quando a mulher está carregando as culpas desnecessárias, ela só consegue enxergar as falhas dela. Ela só consegue dizer: caramba, eu era muito insegura, bem que ele me avisou. Todas as vezes que a gente brigava, ele falava que ele não ia aguentar, ia ter uma hora que ele ia desistir de mim. Enfim, tem várias situações, tá? Ultimamente, muitas mulheres têm chegado para mim com essa mentalidade, sabe, de carregar culpas desnecessárias. Então, hoje eu já quero te dizer, mulher, não carregue culpas desnecessárias. Não culpe o outro, porque isso também não é sábio, não vai trazer solução para a sua vida. Não culpe e nem se culpe. Não o culpe e nem se culpe. Foque sempre na solução. A melhor coisa a ser feita é sempre focar na solução. Então, se você começou a me seguir agora, você me viu ali falando, seja proativa, não seja uma mulher que se deixa levar pelos impulsos reativos do ego, não seja carente. A carência faz você sabotar a relação. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa extremamente carente. Eu tenho falado muito, tenho explicado o que é a codependência. Codependência, necessidade de autoafirmação. A codependência te leva a sobrecarregar o parceiro com as suas carências, com as suas demandas. Você comete o grande erro quando você ainda é codependente. Começa uma relação, aí abre mão da própria vida para focar na vida do outro. Esse é o grande erro. É um dos erros que as mulheres codependentes cometem, e é o grande erro. O outro grande erro que as mulheres cometem também é começa a se relacionar, simplesmente se afasta de tudo aquilo que fazia bem para ela, especialmente de Deus. Se você tem cometido esse erro, sabe? Se afastar de Deus, parar de fazer as coisas que te fazem se sentir conectada com o Criador, esse erro é fatal. Se você vem fazendo isso, já começa a se corrigir. Se você está anotando, coloca aí a partir de hoje. O meu Deus será o meu relacionamento principal. É somente Deus que nunca vai me abandonar, que nunca vai me virar as costas. E eu não vou mais endeusar o meu parceiro. Enfim, já coloca aí, tá bom? Para não cometer esses erros. Então, assim, muitas mulheres estão achando que o relacionamento amoroso só acabou por causa da carência dela, por causa dos erros dela, e a coisa não é bem assim. Hoje eu tô aqui para te dizer que não é bem assim, tá? Claro, óbvio que você tem que ter autorresponsabilidade e humildade para reconhecer os seus erros. Porém, um relacionamento amoroso para dar certo, as duas pessoas precisam estar dispostas a fazer dar certo. As duas pessoas precisam estar aliadas, decididas a se aliar, tá bom? Digamos que você, aqui vou aqui dar um exemplo. Digamos que você, sim, estava na codependência, abriu mão da própria vida para focar na vida do parceiro, começou a meter os pés pelas mãos, estava muito insegura, ciumenta demais, procurando coisa onde não existia, enfim, tá errado? É um erro? É. Mas se o seu parceiro fosse um homem de alta performance também, um homem maduro, um homem assertivo, ele também poderia ter chegado com você e conversado. Meu amor, venha cá, sente aqui. Meu amor, vamos verificar o que está acontecendo com você. Eu tenho percebido que nossa, você não está mais se cuidando, você não está mais querendo focar na sua realização pessoal. Eu percebi que você se afastou das suas amigas, você não está mais praticando aquele esporte que você gostava, você não está mais visitando a sua mãe, eu estou percebendo que você está abrindo mão de tudo que é importante para você para colocar o seu foco em mim, meu amor. Isso não está certo. Eu não quero isso para você. Claro que se você estiver na codependência, você vai ser altamente reativa, né? Como você receberia? Se o seu parceiro chegasse com você para falar isso para você, como você receberia? A mulher de alta performance saberia ouvir, tá? Mas assim, né? A mulher de alta performance, ela já não tá mais nessa pegada de perder tempo com tolice. Ela já tem uma visão maior do que ela quer para a vida dela.
ela é assertiva. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é: não se culpe, entenda que você não sabia. Todos os erros que você cometeu querendo acertar. Você não sabia, e o nosso Deus, ele perdoa o tempo da ignorância. Você estava no tempo da ignorância. Você não entendia. Talvez você nem sabia o que era codependência. Talvez você nem sabia que a forma como você se relacionou lá na infância com seus pais influenciava na forma como você se relaciona amorosamente hoje em dia. E talvez você estava ali na reatividade. Então, assim, se perdoe. Não carregue culpas desnecessárias, ok? Foque sempre na solução. Então vamos lá, agora vamos aqui para o que realmente eu vim te trazer. Nessa sessão você vai descobrir como se posicionar de forma assertiva para não sabotar a relação. Essa é a promessa. Eu não posso te garantir que só assistindo essa sessão, só anotando as coisas que você vai anotar, você já vai, nossa, já saí do auto-engano, nossa, já me superei total, nossa, já sou uma mulher altamente assertiva. Não tem como eu te garantir isso, porque é treino, sabe? É mudança de mentalidade e treino diário, evolução, ok? Porém, eu posso te dizer uma coisa, com total convicção. Se você prestar bastante atenção em tudo que eu vou te falar e você for buscar se aprofundar nos assuntos que eu vou trazer aqui hoje, pode ter certeza que você vai evoluir bastante. E o principal, tá? Não é só se aprofundar estudando, pesquisando, buscando conhecimento, não. É colocando em prática. Eu sempre falo isso, nunca vou cansar de falar. A vida é sobre ação. As mudanças que a gente busca só acontecem quando a gente se mexe, quando a gente age. A lei da atração existe? Existe. Porém, não é só sobre pensar, escrever, mentalizar, não. O nosso Deus, ele é justo. E está escrito na palavra dele que ele dá a cada um conforme o seu proceder. Então, tem ação, tem atitude, tá bom? Aprenda e coloque em prática. Quero saber uma coisa de você. Em qual situação você se encontra hoje? Você vai responder aqui no chat um, dois ou três. A primeira é: você está passando por um término? Se você está passando por um término, digita um aqui no chat. A segunda é: você está em um relacionamento sabotador, mas você ama o seu parceiro e quer lutar pela relação? Se você se identificou com essa afirmação, digita dois aqui no chat para eu saber qual é a situação específica que trouxe você até aqui. E a terceira opção é a seguinte: você está em um relacionamento abusivo, já compreendeu que a coisa mais sábia a ser feita é sair dele, mas você não está conseguindo dar o basta? Se você se identificou com essa afirmação, digita três aqui no chat. Eu quero saber quais são as questões que vocês estão vivendo agora, tá bom? Deixa eu só explicar uma coisa. Eu falei aqui para você relacionamento sabotador e em seguida falei relacionamento abusivo, certo? Então deixa eu te explicar, né? Se eu trouxe a questão à tona, eu preciso explicar. Existe diferença, tá? Existe uma pequena diferença. Aliás, não é pequena, é grande, entre o relacionamento sabotador e o relacionamento abusivo. O relacionamento sabotador é aquela coisa que o teu parceiro, ele está no comodismo. Você, por ainda ser codependente, está super funcionando na relação. Você faz tudo por ele, você toma a frente das coisas, você está ali querendo que ele mude porque ele tem algumas falhas de caráter, ou então porque ele está acomodado e você quer que ele mude, e o fato de ele não mudar te estressa, te irrita demais vê-lo naquele comodismo, te irrita demais vê-lo perdendo tempo nas redes sociais, perdendo tempo no videogame, ao invés de estar focada em crescer, em evoluir. Você é aquela mulher que tem sede de evolução, sede de crescimento, e o seu parceiro está ali no comodismo, ou então, né, o seu parceiro está vivendo algum tipo de hábito autodestrutivo. Por exemplo, ele tem um vício leve, tá, gente? Eu não estou falando aqui de
álcool, droga. Eu tô falando assim, teu parceiro é um cara que ele tem uma boa índole, porém ele tem alguns comportamentos que são autodestrutivos. Ficar na internet demais, prioriza demais os amigos em detrimento da família, tem comportamentos assim que te deixam insegura, você quer que ele mude. Isso tá te angustiando, tá te estressando. Isso é um relacionamento sabotador. O relacionamento abusivo mesmo é aquele relacionamento onde você está se relacionando com uma pessoa que está te adoecendo. Ou ele é um adicto, tem um vício, drogas, álcool, enfim, algo assim, um vício que você sabe que é muito sério, ou ele é um narcisista, você já percebeu? Aqui, não é para a gente diagnosticar ninguém, tá? Não é sobre diagnosticar ninguém, mas normalmente o homem abusivo, abusivo mesmo, que coloca a vida da mulher em risco, tem fortes traços narcisistas. Então você tem que prestar bastante atenção. Se você está se relacionando com um homem que está prejudicando a sua saúde, que coloca em risco a sua vida e a vida dos seus filhos, esse é um relacionamento altamente abusivo. Você precisa tomar muito cuidado. O ideal realmente é focar na sua superação para sair da relação, ok? É diferente do relacionamento sabotador. Agora eu vou explicar só mais um pouquinho aqui sobre o relacionamento sabotador, porque pode ser que eu não tenha me expressado tão bem. Quando é que você está em um relacionamento sabotador que vale a pena você lutar por ele? É quando, por exemplo, essa questão que eu falei para você, o seu parceiro ele está no auto-engano porque está acomodado, porque ainda está focado no. É tipo aquela pessoa que é imatura, sabe? Seu parceiro está na imaturidade. Seu parceiro é um homem imaturo. É um homem que ainda não tomou assim, aquele posicionamento de líder, aquela coisa que a gente espera do homem que Deus deu como unção para eles, né? Deus deu a unção para o homem da liderança e não tem como a gente mudar isso. E aí você percebe que ele está no comodismo, enfim, isso te estressa. Esse é um dos tipos de relacionamento sabotador. Outro tipo de relacionamento sabotador, que eu esqueci de falar anteriormente, é quando você está se relacionando com um homem que mente, trai, sabe? Tá sempre de papinho ali na internet com mulher. Ou seja, tá tendo comportamentos autodestrutivos. Porém, ele não é aquele cara que coloca a tua vida em risco. Ele não é aquele homem que faz você adoecer. Ele te irrita, ele te estressa, você tá muito irada, mas ele não tá colocando risco na sua vida, tá bom? Esse vale a pena. Se você for casada, presta atenção no que eu vou dizer também. Se você for casada, vale a pena você colocar como meta fazer tudo que tiver ao seu alcance para salvar o seu casamento, para ajudar a tua família a ficar unida, para que haja superação, não só sua, mas dele também, tá bom? Agora sim, se você tá, agora o terceiro tipo, você tá em um relacionamento sabotador, tá? Ele é super, nossa, super responsável, não deixa faltar nada em casa, é um bom pai para os seus filhos, né? Ou se é o padrasto, enfim. Ele é, nossa, ele é excelente. Porém, o que que acontece? Ele já demonstrou para você que ele não ama mais você, ele não quer mais ficar com você, ele já falou para você que ele, enfim, ele está querendo sair da relação, ele já comunicou isso para você. E aí você não quer perder o seu parceiro. Só que, olha só, uma coisa que você precisa entender é que você precisa respeitar o livre-arbítrio, tá bom? Respeite o livre-arbítrio dele. Não fica mendigando, não fica correndo atrás, não fica se colocando em posição de humilhação, porque quanto mais você faz isso, mais você afasta ele de você. Se você ama o seu parceiro,
esse parceiro aí que é um excelente pai, excelente pessoa, mas que já demonstrou que não quer mais a relação, enfim. Talvez ele tenha chegado com você e dito assim: olha, eu tentei, mas eu não dá mais, sabe? Não dá mais. Toda a sua insegurança, toda aquela atitude, todo aquele ciúme, não aguento mais, não dá mais para mim. Eu te avisei várias vezes que eu não estava mais aguentando. Pô, eu fiz o meu melhor e tu não mudou. Eu não quero mais. Se você está vivendo essa situação, o que é que você tem que fazer? Buscar desenvolver aquilo que eu vou te explicar agora. Assertividade. Se posicionar de forma assertiva. Parar de ficar tentando impor as coisas para ele. Parar de ficar tentando fazê-lo mudar de ideia. Parar de ficar se colocando na posição de humilhação. Respeita a decisão dele, traz o foco para você, para que você supere a codependência, porque enquanto não supera a codependência, não tem como ficar bem, tá? E desenvolva sua alta performance feminina. É através das competências da alta performance feminina que você consegue ser assertiva. Porque para você ser uma mulher assertiva, você precisa ter uma excelente autoestima, um excelente senso de autoeficácia. Você precisa ser resiliente, você precisa ter empatia, você precisa ser uma mulher, sabe aquela mulher segura de si? Você precisa estar bem com você. Para você conseguir ser assertiva, você precisa estar bem com você. Sabendo o que de fato você quer para a sua vida. Sabendo quais são os seus valores, seus princípios. Entendendo a importância de elevar sua consciência para que você não seja mais uma mulher reativa, impulsiva, insegura. Entende? Então, assim, a assertividade, eu costumo dizer que a assertividade é uma arte. A assertividade é uma arte. A arte de saber falar, colocar diante de outra pessoa aquilo que você pensa, sente, deseja, quer, de uma forma simples, firme, direta e gentil. Você fala do que você pensa, você expõe aquilo que você deseja, sem precisar levantar no outro a barreira da defensividade, sem precisar ferir o outro. Pegou aí o fio da meada? Percebe por que não tem como você ser assertiva se você não tiver as competências da alta performance feminina? Porque quando você não tem uma boa autoestima, tudo você se atinge, tudo você traz para o lado pessoal. Quando você não tem uma boa autoestima, quando você não tem um bom senso de autoeficácia, quando você não é uma mulher autêntica, sabe? Quando é que você deixa de ser autêntica? Quando você fica querendo ser algo que você acredita que vai agradar o parceiro, quando você perde a sua identidade, a sua essência, quando você negocia os seus valores para querer agradar as outras pessoas, entende? Então, talvez você esteja na reatividade, talvez você esteja ainda na codependência e esteja fazendo isso consigo mesma. Isso é um mal que você faz para você mesma. Quando você abre mão, sabe? Você negocia seus valores. Na verdade, enquanto você não buscar o desenvolvimento pessoal, desenvolver a alta performance feminina, você ainda vai estar muito perdida, sabe? Eu não sei se você que está aqui tem se sentido dessa forma. Tipo, cara, talvez você está passando por um término e você está assim, eu estou perdida. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero para minha vida mesmo? Sabe? Com dificuldade de tomar decisão, talvez você esteja vivendo assim. Se você está se sentindo dessa forma, deixa eu te falar. A primeira coisa que você tem que fazer é parar e ter um momento de reflexão. Faz isso logo após o teu empoderamento matinal, pela manhã.
Deixa eu te explicar rapidinho sobre o empoderamento matinal. O empoderamento matinal é o seguinte: você entendeu a importância de ter conexão com o Criador, você entendeu que você deve colocar todas as suas expectativas para Deus para que seus outros relacionamentos possam ser saudáveis, certo? Aí, com essa consciência, você decide que você vai priorizar a Deus. E uma das formas de você fazer isso é uma ferramenta que eu costumo ensinar para as minhas coaches e mentorandas, é o empoderamento matinal, que significa você, na hora que você abre os olhos pela manhã, primeira coisa que você faz é mentalizar gratidão a Deus. Senhor, muito obrigada por essa noite maravilhosa de sono, muito obrigada por mais um dia em que eu acordo e estou respirando e tenho saúde. Muito obrigada. Aí tu ali mesmo, deitada na cama, mentaliza coisas boas, se enche de paz, levanta e a primeira coisa que você vai fazer é entregar a primícia do seu dia para Deus. Você vai para o seu lugar favorito de oração, abre a janela, respira, contempla a beleza da criação, agradece mais uma vez a Deus por tudo, pelas pessoas que tem à sua volta, faz uma oração, começa a oração exaltando o nosso Deus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor criou todas as coisas com excelência. O Senhor é maravilhoso, só o Senhor é Deus. Eu te amo, eu te louvo, exalta a Deus. Em seguida, você começa a falar tudo que pelo qual você é grata. Obrigada pela minha casa, obrigada pelos meus filhos, obrigada porque o Senhor já está fazendo a obra na vida do meu marido, na minha vida. Muito obrigada. E começa a agradecer. Se enche de gratidão. Terminou a fase de agradecer, aí você vai colocar os seus anseios diante de Deus. Senhor, nesse momento eu coloco diante do Senhor as minhas preocupações, os meus desejos, aquilo que eu quero resolver hoje. Se você é uma mulher de alta performance, você sabe o que você tem para fazer nesse dia, né? As mulheres de alta performance, as mulheres que já passaram por algum treinamento meu, elas sabem que domingo é o dia de organizar a semana, então todo dia elas sabem o que elas têm para fazer, então você já coloca para Deus, Senhor, eu consagro a Ti os meus afazeres, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e, portanto, eu decido que eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer tudo com amor e eu creio que o Senhor vai enviar a potência, a luz que eu necessito para que tudo dê certo. Termina a tua oração. Paz de Deus inunda minha alma, o bálsamo do Senhor me limpa, me cura e me restaura. 5 momentos de respiração. Pronta, você está pronta para começar o seu dia. Consagrou os primeiros momentos do seu dia para Deus. Tá? Então, essa é uma ferramenta aqui que eu ensino para as minhas mentorandas. Claro que tem mais detalhes, tá? Eu tenho um PDF que eu entrego para elas, enfim, eu ensino como se conectar com o Criador. Não é sobre religião, mas uma busca diária de leitura bíblica, sim, busca de aprendizado, lendo os salmos, lendo os provérbios, porque isso tudo vai trazendo potência para a vida, vai trazendo capacidade, vai trazendo também a paz que excede a todo entendimento, que é só de Deus, certo? Então, você se enchendo dessa sensação de que Deus é com você, você tem muito mais facilidade de se posicionar de forma assertiva. Porque lembra o que eu te falei? Para você se posicionar de forma assertiva, você precisa estar bem com você, em paz. Você precisa estar confiante de quem você é na fila do pão. Você precisa saber exatamente o que você quer para sua vida. Você precisa ter vida própria. Anota aí. Esse é o primeiro ponto para que você seja assertiva na relação. Você precisa ter vida própria. Você precisa, vai anotando aí, tá? Então, você precisa ter vida própria. Você precisa ter uma excelente autoestima, confiar no seu potencial. Você precisa também conhecer quais são os seus valores e tomar a decisão de não negociá-los para se sentir aceita, porque é importante que você seja autêntica. É muito importante a autenticidade para que você tenha a capacidade de se posicionar de forma assertiva. Não tente ser quem você não é. Pare de achar que para eu ser amada, eu preciso ser a bam bam bam, isso e aquilo. Para com isso, que isso é ego.
Não precisa de nada disso. Você não precisa ser a bolacha mais recheada do pacote. Você não precisa ser a última Coca-Cola do deserto, não. Você não precisa ser a mais bonita, a mais inteligente. Não. Você só precisa ser uma mulher muito consciente de quem você é, ter uma boa autoestima, entender que você tem dons e talentos natos, viver o seu propósito e a sua missão. Anota isso aí também. Para que você consiga ser assertiva, você precisa ser uma mulher que entende que você não está aqui por acaso. Você tem uma missão e um propósito para cumprir. Deus está contando com você. Isso te traz um senso, olha só o que isso traz para a tua vida, um senso de autorresponsabilidade e de significância. Quando você tem esse senso de autorresponsabilidade e de significância, você internaliza o desejo de fazer o seu melhor. Aí, sabe o que acontece? Olha como uma coisa vai puxando a outra. Você procrastina menos, você não alimenta a preguiça na sua vida, você se ocupa com os seus afazeres, você procura desempenhar os seus papéis da melhor forma possível. Isso não é sobre ser perfeita, é sobre ser consciente, sabe? Não é sobre, ai, quer dizer que a mulher de alta performance é aquela mulher perfeita. Não! A alta performance feminina não tem a ver com ser uma mulher perfeita, porque isso não existe. É sobre ser uma mulher consciente, uma mulher de bem consigo. Se você é de bem consigo, você vai ser de bem com a vida. E se você é de bem com a vida, você não é uma mulher negativa, pessimista, criticista. Uma das coisas que impede a mulher de ser assertiva é essa coisa de ser criticista. Tá sempre vendo o defeito do outro, não consegue enxergar as qualidades, não consegue fazer um elogio genuíno. Por quê? Porque tá sempre focada naquilo que falta, sempre focada nas falhas do parceiro. Nunca tá satisfeita, nunca nada tá bom. Tudo aquilo que a gente foca cresce. Se você fica focando nas falhas do seu parceiro, é mais disso que você vai ver. Experimenta focar no que ele tem de bom. Como eu falei para vocês aqui no início, se você não está se relacionando com um homem que gera risco para sua vida, que está adoecendo você, se o seu relacionamento não é um relacionamento realmente abusivo, tóxico, prejudicial para a sua saúde, que te traz risco de vida, se você está vivendo um relacionamento sabotador, e eu sei que é difícil também, tá? Eu não estou aqui para dizer assim, ah, então é facinho, ah, só porque não corre risco de vida é facinho. Não, eu sei que o relacionamento sabotador é difícil, é desafiador porque estressa, rouba a nossa paz, nos piora. Quando nós estamos num relacionamento sabotador, nós pioramos os problemas do nosso parceiro e ele nos piora. É assim, é uma troca de, em vez de eu despertar o melhor dele, ele o meu, o que que acontece? Estamos ambos ali nos degladiando, despertando o pior um do outro. Então eu sei que é difícil um relacionamento sabotador, tá? Mas se você é casada com esse homem, foca na tua superação. Não desiste do teu casamento, da tua família, sem antes se superar. Se essa relação tiver que acabar, que acabe com você saindo dela sem carregar culpas desnecessárias. Se sentindo em paz consigo, não. Eu foquei na minha superação, eu busquei desenvolver minha alta performance feminina, me tornei uma mulher assertiva, aprendi a falar sem precisar levantar a barreira da defensividade, sem precisar ficar criticando, aprendi a escolher as minhas batalhas. Eu entendi que existem coisas que vale a pena eu me posicionar, e eu aprendi que existem coisas que eu tenho que tirar por menos. Eu desenvolvi uma consciência elevada que me trouxe uma certa sabedoria, e eu fiz a minha parte. Então, se por um acaso você foca na sua superação e desenvolver todas essas coisas que eu falei, e você pratica isso, porque também não é da noite para o dia, né? Não é tu dizer aqui, ah, agora, pois amanhã eu vou agir assim, amanhã eu não vou implicar com nada de forma
criticista, arrogante, pedante. Eu não vou deixar meu ego tomar conta. Amanhã eu vou ser assertiva. Eu vou ser totalmente assertiva. E aí eu já quero ver resultado. Não é assim, tá? É pelo menos 3 meses. É isso que eu explico para as mulheres que vêm fazer a mentoria comigo. Olha, se você é casada, vocês têm filhos, você ama o seu parceiro e você quer fazer a sua parte para tentar salvar a relação, tira o foco dele, tira o foco dos erros dele, tira o foco de tudo que ele faz que te estressa e traz o foco para você. Vamos focar na tua superação. 3 meses, eu quero 3 meses. 3 meses para você desenvolver autoestima, autoconfiança, resiliência, foco nos seus objetivos, organizar sua vida financeira, resgatar os seus sonhos pessoais, profissionais, descobrir quais são os seus valores, seus princípios, desenvolver também a sua missão de vida. A gente vai trabalhar isso tudo. Você vai se transformar em uma mulher que tem vida própria. Acabou essa história de ficar super funcionando na relação ou subfuncionando, que é o subfuncionamento é quando a mulher fica ali esperando que o cara faça o que tem que fazer. Superfuncionar é quando ela fica tomando a frente. Então, assim, o que eu peço é isso. Vamos focar? Vamos focar? E aí eu quero ver. Ele muda ou se muda? E deixa eu te dizer, a maioria que tem acontecido, estou falando para você, gira a chave e eles começam a melhorar. Eles começam a entender, começam. Tem muito homem que já estava decidido de sair da relação, porque não aguentava mais o estresse, né? A mulher codependente estressa muito o parceiro mesmo. Mas, devido ao posicionamento assertivo, a nova forma de agir, ela consegue fazer com que ele perceba que ele também precisa melhorar. Ele começa a ver as melhorias dela e ele também começa a buscar as melhorias, tá? Então é assim que acontece. O movimento começa em você. O movimento começa a partir da sua forma de agir na relação. Claro que existem aqueles que não, infelizmente, né? Infelizmente, escolhas, livre-arbítrio. Se o nosso Deus deu livre-arbítrio, quem somos nós para tirar? Quem é você para querer tirar? Todo ser humano tem o direito de escolher a vida que quer levar, entende? Eu vou falar de novo e você, se você ainda não anotou isso no seu caderno, anote. Todo ser humano tem o direito de escolher a vida que quer levar. Se você já foi lá, se superou, fez tudo que era para fazer, fez a sua parte e ele continua no auto-engano, mentindo, agindo de má fé, ou então te tratando com arrogância, te tratando com estupidez. Ele nem é um cara que trai, que fica com malícia, mas é arrogante, é pedante, te trata mal. Se ele não mudar, ele muda ou se muda. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque quando você sai da codependência, sua energia muda. Simples assim. A energia da codependência é uma energia muito negativa. Muito. É por isso que a mulher codependente não consegue ter assertividade. A mulher codependente, ela está sempre ou no 8 ou no 80. Como seria isso em relação à assertividade? Uma hora ela é totalmente. Eu anotei aqui, deixa eu falar, peraí, rapidinho, que deu um branco. Aqui, a mulher, quando ela ainda é codependente, ou ela está no 8 ou ela está no 80. Exemplo, ou ela é passiva demais, não fala o que sente, fica engolindo sapo, sabe? Fica aceitando, com medo de perder o parceiro, com medo de desagradar, com medo, enfim, aí ela fica na passividade. As pessoas fazem o que fazem com ela e ela. Meu computador descarregando. Vamos lá, computador. Nem 8 nem 80, ok? A mulher, quando ainda está na codependência, ou ela está sendo passiva, ou ela está sendo aquela mulher agressiva. Ou ela está na passividade, ou ela está na agressividade. Então, não tem que sair de um extremo para o outro. A assertividade está exatamente no equilíbrio. Passividade é quando você fica tolerando. Sabe engolir sapo? Você fica engolindo os sapos. Fica engolindo, você fica colocando para debaixo do tapete. Você fica mal com alguma coisa que a pessoa falou, fez, mas você não consegue falar. Às vezes a pessoa até pergunta, porque vê você ali de ururu, vê você um pouco triste. Te fiz alguma coisa?
E aí você, não, não fez nada. Fala sim quando deveria dizer não. Tem muita dificuldade de falar o que sente, de falar o que pensa. E fica engolindo, engolindo os sapos. Isso é passividade, tá errado. Quando você age dessa forma, além de você se prejudicar, você também está prejudicando o outro, sabia? Porque nem todas as vezes que o teu parceiro está te ferindo, ele sabe que está te ferindo. Sabia disso? Nem todas as vezes. Nem todo mundo age com a intenção de te ferir, com a intenção de te colocar para baixo. Às vezes a pessoa não tá se tocando, sabe? Que ela está agindo assim. Então você precisa sair dessa posição de passividade e ir para o posicionamento assertivo, que é você saber chegar e dizer para a pessoa: olha, tal comportamento que você tem, tal atitude que você tem, tal fala que você faz, desperta X sentimento em mim, eu não me sinto bem. O que que a gente pode fazer a respeito? Eu tenho certeza absoluta que você não faz isso de propósito para me ferir. Como é que a gente pode resolver isso? Isso é posicionamento, olha só. Simples, firme e direto ao ponto. Esse é o posicionamento assertivo, sem precisar criticar, sem precisar apontar o dedo, sem precisar falar dos defeitos do outro. Outra coisa da assertividade, quando você é uma mulher assertiva, você sabe receber críticas. Você não fica trazendo para o lado pessoal, você não se melindra, entendeu? O melindre é uma característica codependente, sabia? Tudo se atinge, tudo acha que é para ferrar com ela. Eu já fui muito assim, tá? Se você ainda tá passando por isso, deixa eu te dizer, melindre é ego, puro ego. A codependência é puro ego, puro ego. Começa a te observar. Para que você seja assertiva, você precisa se mover pelos anseios da sua alma e parar de se mover pela reatividade do ego, pelos impulsos reativos do ego. O ego nunca quer lidar com frustração, o ego nunca quer lidar com crítica. Quando você é uma mulher assertiva, quando você é uma mulher de alta performance que está bem consigo, você sabe receber uma crítica sem trazer para o lado pessoal. Deixa eu te explicar como é que você lida com a crítica. Recebeu uma crítica, ao invés de se atingir e já querer combater, já querer se defender, já querer ir lá falar na lata, você é uma mulher elegante, tem alta performance, assertiva. Você respira fundo e pensa, reflete, reflete por alguns instantes. O que essa pessoa está falando? Será que tem algum fundamento? Será que eu realmente estou precisando melhorar nisso? Isso é um diálogo interno, tá? Será que eu realmente estou precisando melhorar nisso? Será que ela tem razão? Hum, acho que ela tem um pouco de razão. Preciso melhorar. Vou melhorar nisso. Aí você fala para a pessoa: poxa, muito obrigada pela sua observação, viu? Você tem razão. Eu vou melhorar nisso. Pronto! Olha aí, humildade. Por outro lado, se você ao refletir, será que o que essa pessoa está falando faz sentido? Será que eu estou realmente precisando melhorar? Não, eu tenho feito o meu melhor. Eu não estou agindo pelo ego. Eu acho que essa pessoa não está bem com ela, por isso que ela veio falar isso para mim. Bem, eu já aprendi com a Helen que pessoas feridas ferem pessoas. Quando eu era codependente, eu era assim também. Eu tinha esse impulso, sabe, de julgar os outros, de querer rebaixar as pessoas para eu me sentir um pouco melhor. Eu acho que essa pessoa não está bem com ela. Não vou nem dar uma resposta na lata, não. Isso não é legal. Eu sou uma mulher elegante. Sou uma mulher fabulosa. Aí sabe como você vai dizer para a pessoa? Fulana, fulano, eu sinto muito que você pense isso a meu respeito. Sinto muito mesmo. Deixa eu te dizer, não é o que eu penso, tá? Isso não é o que eu penso sobre mim. Enfim, mas ok. Temos pensamentos diferentes. Eu tô te prejudicando de alguma forma com essa minha forma, com esse meu jeito de agir, de ser? Eu tô te prejudicando? Não, porque assim, se eu estiver te prejudicando, até te peço desculpas, porque não é a minha intenção te prejudicar, ok?
Aí se a pessoa disser assim, tá me prejudicando sim, porque isso, porque aquilo, aí você diz assim, olha, você tem o direito de pensar como você pensa e eu de pensar como eu penso. Vamos encontrar um denominador comum? Vamos encontrar uma forma de resolver isso que fique bom para ambos? Pronto, ganhou a pessoa. Ah, Helen, mas se for aquela pessoa que realmente é ruim, sabe? Que tem gente ruim, né? A gente sabe que tem pessoas que estão no auto-engano, que não são bem consigo, que têm uma péssima autoestima, são inseguras, vitimistas, tolas, e elas, para se sentirem um pouco melhor, ferem as outras pessoas, querem rebaixar as pessoas, criticam as coisas das pessoas, estão se roendo de inveja e vai lá e fala alguma coisa, né? Só para, enfim. Se você perceber, tá? Se Deus falar ao seu coração que você está diante de uma pessoa assim, que é ferida, que está querendo te ferir, que está na maldade, você se posiciona. Sim, é importante. Olha, fulano, é o seguinte, eu não vou aceitar que você fale dessa forma comigo, ok? Você tem todo o direito de pensar da forma como você pensa, você tem todo o direito de achar o que você quer achar, mas assim, o seu direito termina onde começa o meu. Então, eu não vou aceitar que você queira me ferir, que você venha a diminuir, querer diminuir o mérito do meu trabalho. Eu não aceito isso. Vamos resolver essa questão? E aí, ela vai se assustar, né? Mas se houver diálogo, ok, se resolvam, não é para ficar de mal. Mas se você vê que essa pessoa vem com agressividade, não quer saber de ajustar nada, olha, com licença, sinto muito, eu vou ali. Pronto, sai de cena, entendeu? É assim que a gente vai aprendendo. E como eu falei para você, a assertividade é treino, ok? Isso aqui que eu acabei de explicar serve para todos os relacionamentos. Então, como eu estava dizendo, nada de ser passiva. Passividade não é assertividade. Passividade é medo, é baixa autoestima, é dificuldade de falar o que pensa, o que sente. Pare com isso. Pare de ficar com medo que as outras pessoas te abandonem, que te rejeitem. Se importa com o que Deus pensa a teu respeito. Se certifica de estar sendo uma pessoa que preza pela justiça, pelo bem comum. Se certifica de não estar se movendo pelos impulsos reativos do teu ego. Entende? E se posiciona, ok? Nada de passividade. Passividade traz injustiça. E em se tratando de relacionamento amoroso, família, essas coisas assim, quando você se coloca na posição de passividade, você está permitindo que a injustiça entre no seu lar. Você está permitindo que a injustiça entre no seu relacionamento amoroso. E deixa eu te dizer, o amor não sobrevive em meio às injustiças. Anota isso no teu caderno da superação. Tem que ter equilíbrio entre o dar e o receber, tem que ter justiça, senso de equidade também. Nessa questão homem e mulher, a gente também tem que entender que existem coisas que são do homem, existem coisas que são da mulher, biologicamente falando. Espiritualmente falando, eu sei que você que está aqui é uma pessoa que acredita em Deus, né? Que esse é um dos meus valores. Então, se você se conecta comigo, você gosta de mim, é porque você também é uma mulher que preza muito por princípios que regem o bem comum dentro daquilo que Deus espera, certo? Então, se posicione, ok? Nada de passividade. O outro extremo que tira você da assertividade é quando você é agressiva. Sabe aquela pessoa que não pode ouvir nada, que tudo ela explode, tudo, não, porque eu sou assim mesmo. Aí tem gente que diz assim, né? Tem mulher que diz assim: "Ah, eu falo mesmo porque eu sou autêntica". Isso não é autenticidade. Sabe o que é isso? Imaturidade. Dificuldade de lidar com frustrações, dificuldade de lidar com o próprio ego. Se você está se identificando, lembra que eu falei que ia ter coisa aqui que talvez você não leve para o lado pessoal, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui é com a melhor das intenções e detalhe, eu já fui assim. Então não se envergonhe. E se você se identificou,
Decida hoje que você vai melhorar, você vai começar a melhorar. Diga para você mesma: eu não quero ser uma mulher imatura. Eu não quero ser uma mulher tola. Não, acabou isso na minha vida. Eu não quero ser uma mulher que vive movida pelo ego, na reatividade, nem ser arrogância. Eu não quero ser arrogante. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser o que Deus me fez para ser. Eu quero servir meu Deus. A gente serve Deus é no dia a dia, sabia? Servir a Deus não está relacionado a uma religião. Servir a Deus está relacionado a você viver a sua missão e seu propósito nessa terra. E o propósito maior que existe e é inerente a todas nós é amar ao próximo como a nós mesmas. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmas. Se você ama a Deus de verdade, você não quer fazer o mal para ninguém. E você sabe que quando você é agressiva, grosseira, essa pessoa que fala o que vem na lata, sem pensar se vai ferir, se vai magoar, se vai abrir janelas killers na pessoa, né? Fazer a pessoa criar uma crença limitante que vai ferrar com a vida dela. Você não é assim. Uma pessoa que ama a Deus de verdade, ela não é destrutiva no falar. Ela sabe que a palavra tem poder. Entenda isso. Palavra tem poder, especialmente aquilo que você fala para pessoas às quais você é autoridade espiritual. Seu marido, seus filhos, você é autoridade espiritual na vida dessas pessoas. Sabia disso? Então preste atenção. Se você ainda está na codependência, isso é muito forte em você ainda. Quando você se sente atacada, você ataca. Ou então você se reprime, né? Nada disso é saudável, nem se reprimir, ficar aguentando e nem atacar. Qual que é o ideal? Ser assertiva. Todas as vezes que você reativa e age com agressividade e vai, sabe, se atinge por tudo e tudo quer brigar, e aquela pessoa que está sempre naquela briga, parece assim que o mundo todo está contra você. Todas as vezes que você está vivendo dessa forma, você está atraindo caos e escuridão para sua vida. Existem leis no universo, o universo não é aleatório. Palavra tem poder. E tem mais um detalhe importantíssimo: tudo aquilo que você fala para as outras pessoas fica em você. Você só vai conseguir machucar a pessoa com suas palavras se ela receber, entende? Se ela receber aquela fala para ela, transformar em uma crença limitante. Ah, digamos assim, no momento de raiva você fala para o seu parceiro: tu é um imbecil, burro, idiota, nunca vai dar certo esse teu negócio aí que tu quer fazer. Nunca vai dar certo, porque tu é um burro, imbecil, idiota, não vai dar certo. Quando tu fala isso pro teu parceiro, é 90% de chance que ele vai receber. Sabe por quê? Porque ele não casou com você à toa, né? Ele escolheu você para ser esposa dele. Então, tem sentimento. O que você fala mexe com ele. Então, se ele recebe a palavra, vai virar uma crença limitante. Ele vai ter dificuldade. Se ele estiver desempregado, ele vai ter dificuldade de procurar emprego. Se ele estiver botando um negócio, como eu falei, ele vai começar a se sentir, ele vai começar a se questionar, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Vai entrar um monte de crença limitante que vai fazer ele se sabotar. Então, se você fala e ele recebe, ele corre o risco de se auto-sabotar. Porém, olha só, você é um burro, idiota, nada vai dar certo para você, porque você não é isso, você é aquilo. Todas essas palavras têm um poder imenso e a energia delas fica em você. Não é só ele que vai sabotar a vida. Não é só ele que corre o risco de sabotar a vida. Você também, porque você está atraindo aquilo que você não quer para sua vida. Você está plantando o que você não quer colher. Você está plantando negatividade. Vai entrar caos e escuridão na sua vida. Entende? Então, tem que resistir a isso, tá bom? Esse impulso de revidar, esse impulso de querer se defender. Não, não precisa disso.
Se você está convivendo com uma pessoa que vive querendo te ferir, você está precisando se posicionar e resolver a situação. Não ficar nessa guerra que prejudica a outra pessoa e te prejudica também. Entende? Deixa eu ver quanto tempo que a gente já está. Não está aparecendo aqui para meu tempo. Conseguiu perceber? Coloca aqui no chat. Se você está assistindo ao vivo, coloca aqui para mim se você já conseguiu compreender a diferença da assertividade para passividade e para agressividade. A parte da agressividade é mais fácil, né, de a gente distinguir assim. Mas a parte da passividade, às vezes a gente está sendo passiva e está achando que está acertando. Não, eu vou respirar fundo, eu não vou falar nada, eu vou deixar isso para lá. Não, não vou falar, não vou ser, não vou ser reativa, não vou falar, vou ficar na minha. Tem que ter muito cuidado com isso aí também, tá? Tem uma linha muito tênue para você não cair na passividade, ok? Saiba. Helen, como é que eu sei? Como é que eu sei quando é a hora de eu me posicionar, quando é a hora de eu me calar? Como é que eu vou saber? Isso aí é só conforme você vai desenvolvendo sabedoria, tá? Você vai desenvolvendo sabedoria, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Tudo que está relacionado ao desenvolvimento pessoal vai te ajudando a ter uma consciência mais elevada. E, além disso, buscar sabedoria divina, porque tem coisa que você pode ter o maior conhecimento teórico do mundo, mas tem coisa que é espiritual. E aí você tem que saber discernir, tá bom? Helen, como desenvolve sabedoria? Se conectando com o Criador e pedindo dele. Simples assim, tá? Mas não é se conectar um dia e 10 não. Então começar, faz, aí depois para. Não, tem que ser hábito. A conexão com o Criador é o que te torna inabalável, invencível. Entende? Fé que excede a todo entendimento, paz que excede a todo entendimento, atitudes coerentes, congruentes, a alma no comando e não o ego. Isso tudo sem conexão com o Criador é muito difícil. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa aqui. Você precisa estar bem com você, ser bem com você, saber exatamente o que você quer da sua vida, ter consciência de quem você é, viver por propósitos definidos, não negociar os seus valores. Entender quais são as crenças que estão embasando os seus valores também é algo muito importante. Porque às vezes você pode estar tendo um valor que é ok, nossa, sucesso é um valor top, sucesso faz a pessoa querer se superar, querer vencer, querer aprender cada vez mais, ok, beleza, ter sucesso é uma coisa muito importante para mim. Mas aí, se a sua crença sobre sucesso for algo, por exemplo, que fere o bem comum, não está certo, entendeu? Então é muito importante que você tenha esse autoconhecimento de quais são os seus valores, quais são as crenças que embasam, porque isso te traz autenticidade, te traz uma consciência mais elevada, tá bom? E ajuda a ser assertiva. Ah, um ponto aqui muito importante. Para que você seja assertiva, olha só, assertividade, ela caminha muito com a justiça, tá? Senso de justiça. Lembra? Assertividade é a capacidade de você colocar o seu ponto de vista, falar o que você pensa ou sente, sem precisar agredir o outro, sem precisar levantar a barreira da defensividade. Para que você consiga fazer isso, você tem que ter esse senso de justiça apurado. Eu sei o que é justo, eu sei até que ponto vai os meus direitos, eu sei onde acabam os meus e começo o dele. Quando tu tens esse bom senso, fica mais fácil também ser assertivo. É importante desenvolver isso, ok? E o principal, que eu até já falei, mas vou falar de novo, ter conexão com o Criador. Por quê? Por que ter conexão com o Criador é tão importante? Porque somente tendo conexão com o Criador é que você tem força para colocar o seu ego no devido lugar. Por quê? Porque o ego é algo muito forte em todo ser humano. Todos nós temos ego. O ego é o nosso eu, o eu carnal, sabe? É a carne.
O ego, ele vai estar sempre aqui aflorado. Sempre. Não tem como superar o ego. Ah, eu superei meu ego, transcendi, superei o ego. Vai passar a carruagem de fogo e vai te levar. Já fez suas correções, já cumpriu o teu propósito, tu já vai deixar esse mundo, entendeu? Tá entendendo o que eu quero dizer? Não existe superar o ego. Vez ou outra você vai se sentir atingida, vez ou outra você vai trazer as coisas para o lado pessoal, vez ou outra você vai se sentir insegura, vez ou outra você vai sentir ciúmes, vez ou outra você vai, por exemplo, se comparar com alguém. Faz parte. Vez ou outra vão acontecer essas coisas. Os sentimentos, que eu chamo de sentimentos mesquinhos, sabe, que são super negativos, eles sempre vão existir. E eles têm uma razão de existir. Os sentimentos, as emoções negativas, quando você está sentindo muita emoção negativa, muito, está tendo muito pensamento negativo, tá se sentindo muito negativa, tem coisa para ajustar na sua vida, porque, gente, isso é como. Deus é muito perfeito. Nossa, Deus é muito perfeito. É como se ele tivesse colocado dentro de nós bússolas, sabe? É incrível, eu acho o máximo isso. Então, assim, se você se pega negativa, por exemplo, sentindo raiva, sentindo inveja, sentindo muitos ciúmes, se comparando, se comparando no sentido de querer se colocar para cima ou para baixo, sentindo inveja, se você está tendo esses sentimentos negativos, isso significa que você está precisando mudar alguma coisa. Tem coisa aí que precisa ser trabalhada na sua vida. E esses sentimentos que estão aflorando, eles estão te dando sinal. A mesma coisa a tristeza, porque a tristeza ela também tem a razão de existir. Culpa, tristeza, raiva, vergonha. Esses sentimentos, eles têm uma razão de existir. Então, todas as vezes que você está sentindo esse tipo de coisa, porque tem algo que precisa ser melhorado na sua vida, tem algo que não está bom, tem algo que precisa ser trabalhado, tem uma evolução para acontecer aí. Cabe a você identificar e buscar, entendeu? Por quê? Porque o ego sempre vai existir na gente. É normal. Então, busque conexão com o Criador, porque a conexão com o Criador vai ajudar a clarear sua mente, para que você esteja sempre bem com você. Outra coisa que a conexão com o Criador faz de bem para os seus relacionamentos, especialmente para o seu relacionamento amoroso. Quando você entende que Deus deve ser o seu relacionamento principal, e você compreende que Ele é o único que nunca vai mentir para você, que nunca vai te abandonar, que nunca vai virar as costas, que nunca vai mentir, é o único que nunca vai te frustrar. Quando você entende isso, você para de ficar esperando perfeição das outras pessoas. Você para de criar expectativas irreais. Não crie expectativas irreais no seu parceiro. Tire as lentes cor-de-rosa. Ele não é perfeito, ele não vai ser. Assim como você também não é. Se você o ama e acredita que ele também te ama, vocês têm que buscar a superação. Ah, Hela, então eu vou contar tudo para ele que eu aprendi aqui e vou mostrar para ele, vou. Não, não faz isso. Pelo menos não faz se for numa questão de querer dar lição de moral, querer fazê-lo mudar. Não faz isso. Desapega de querer fazê-lo mudar. Desapega de ficar dando lição de moral. Desapega. Isso aí não é assertivo. O que é que você tem que fazer? Tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que você tem aprendido comigo lá nas redes sociais, tudo que você tem buscado de melhoria para você, os estudos bíblicos que você faz lá no Provérbios, lá nos Salmos, que você tem aprendido, é para você. Usa para sua própria autocorreção, para sua elevação, para sua melhoria. Coloca como meta que a partir de agora você vai ser um ser humano cada dia melhor. 1% melhor cada dia tá bom demais. Não, não queira ser perfeita, não. E aí, deixa eu te dizer, sabe o que vai acontecer? Milagres à sua volta. É sério. Conforme você vai aprendendo a se posicionar de forma assertiva, saindo da passividade,
parando de ser agressiva, se posicionando de forma assertiva mesmo, equilibrada, sabe? Falando em prol do bem comum é outro ponto que eu acho que eu já falei, mas vale a pena enfatizar. Sempre que você for se posicionar, pense antes. Isso que eu quero falar, isso que eu quero cobrar, isso que eu estou querendo trazer à tona aqui, é motivado pelo quê? Pelos anseios da minha alma ou pelos impulsos reativos do meu ego? Será que eu não estou atingida com alguma coisa? Pensa, tem empatia. É imprescindível que você tenha empatia para que você possa se posicionar de forma assertiva. Pense sempre, antes de julgar, sabe? Antes de apontar o dedo, se coloca no lugar dessa pessoa. Como será que você agiria se fosse você no lugar dela, no lugar dele? Como será que você agiria? Sabe, você tem muito a ganhar. Isso tem a ver com inteligência emocional também, né? Eu saber gerir as minhas emoções e ter a percepção, o feeling para gerir as emoções das outras pessoas também. Por exemplo, teu marido chega estressado em casa, tá estressado, irritado, chegou, já viu pelo semblante dele que ele não tá legal. O que que você tem que fazer? Espera, não vai lá falar dos problemas, dos teus problemas, do que teve em casa, daquela coisa que quebrou, do dinheiro que faltou, da fulana que você viu que ele curtiu a foto, parará. Nessa hora, não. Deixa ele chegar. Tem empatia por ele. Se ele chegou lá estressado, irritado, alguma coisa pode ter acontecido no trabalho. Não tenta adivinhar também. Não queira ser X-Men que adivinha pensamento. Calma, ele chegou, viu que ele está calado? Claro, dá boa noite, boa tarde. Pergunta se ele quer alguma coisa. Pergunta se você pode ajudar em algo. Por exemplo, se for horário de lanche da tarde. A moça quer que eu prepare um lanche para você? Quer um café? Quer uma água? Pô, ele já vai se sentir acolhido. Isso também é assertividade. Ah, Helen, mas a gente tá brigado, ele só me dá patada. Lembra que o movimento começa por você? Vai lá, numa boa. Aí ofereceu, ele disse: não, não, tá tudo bem, daqui a pouco a gente conversa. Vai fazer tuas coisas, lembra? Tem que ter vida própria, tenha vida própria. Faça, vai fazer suas coisas, não fique ali querendo saber. Tem muita mulher que tem essa mania, e eu já fui assim. Ah, eu acho que eu fiz alguma coisa. O que será que está acontecendo? Fala! O que foi que aconteceu? Fala logo! Eu não fico bem quando tu fica agindo assim. Poxa, tu não está pensando em mim. Mulher, tenha vida própria. Se você tá achando que foi algo que você fez, você tem o rabo preso com algo? Analisa. Eu não fiz nada. Não fiz nada de errado, não falei nada. Deve ter tido problema no trabalho, alguma coisa. Daqui a pouco ele fala. Sabe, isso também é assertividade, esperar a hora certa de falar, respeitar o momento da outra pessoa. Isso também é assertividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ainda não falei. Ah, sim, muito importante. Eu vou já ler os comentários. A gente já está caminhando para o final. Está demorando mais do que eu gostaria, mas vamos lá. Uma coisa que você precisa compreender para que você seja assertiva no seu relacionamento amoroso é que relacionamento ajustado, feliz e empoderador, sabe? Um relacionamento abençoado, a família feliz que você sonha, isso aí, essas coisas que envolvem isso, são uma construção. Não vem pronto. Todo relacionamento requer ajuste. Claro que se você estava na codependência, pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa problemática. Mas para analisar lá no namoro, você não tinha percebido, não? Deus não te mostrou, não? Que ele tinha umas falhas de caráter ali que iam contra os seus valores? Eu aposto que Deus te mostrou. E aí, mesmo assim, você quis. Agora tem que ter paciência. Se tá casada, tá bom? Se for só um namoro, pensa bem se vale a pena,
tá? Porque depois que casa, não é por qualquer motivo que você vai separar, não. Você vai ter que primeiro fazer sua parte, tá bom? Então, compreenda que relacionamento amoroso, o relacionamento amoroso ajustado, feliz, empoderador, abençoado, onde tanto você quanto seu parceiro se sentem felizes, amados, respeitados, realizados, é uma construção. E tem mais um detalhe: semelhante atrai semelhante. Esse homem não entrou na sua vida por acaso, nem você na vida dele por acaso. Se você ainda é codependente, ele é uma oportunidade de você se superar, porque ele vai fazer você ter que enfrentar os seus monstros do espelho e vice-versa. É oportunidade de superação. Se for casamento, como eu falei, foca na tua superação e não pense em divórcio, não pense em separação antes de se superar. Se for namoro, das duas, uma, ou você termina e vai focar na sua superação, no seu desenvolvimento pessoal, para poder ficar bem e não atrair outro parceiro problemático que vai te trazer a oportunidade de você se superar, ou se você acredita que vale a pena essa pessoa porque ama muito e ele não gera risco de vida para sua vida, não casa agora, tá? Não vai inventar de casar antes de superar. Foca na tua superação, traz o foco para você, aprende a ser assertiva. Conforme você vai sendo assertiva, você dá a ele a oportunidade de enxergar também o que ele vem errando. Você não tem o poder de mudar o outro, mas você tem o poder de inspirar através das suas próprias melhorias, através do seu posicionamento assertivo, através da sua intenção embasada na alma e não no ego, tá bom? Pensa bastante sobre essas coisas. Falei tudo que tinha que falar, tá? Pronto, falei. Se eu tiver esquecido alguma coisa, depois eu mando lá no grupo. Se você tá assistindo aqui a gravação e não teve oportunidade de colocar as perguntas, deixa eu te dizer, manda para mim lá no Instagram, tá bom? Você diz para mim, Helen, eu assisti o replay da sessão e eu fiquei com uma dúvida. Aí envia a tua dúvida lá. Às vezes eu demoro a responder, mas entenda que ninguém tem acesso no meu Instagram, eu não tenho uma pessoa que fica lá respondendo por mim, nem no meu WhatsApp, WhatsApp Business. Somente eu respondo, tá? Por quê? Porque o assunto que eu abordo é um assunto delicado. Eu gosto de ter essa conexão com vocês, sabe? Vocês saberem que vocês podem confiar, entende? Então, assim, pelo menos por enquanto, enquanto aqui hoje, 22 de setembro de 2022, quando eu estou aqui gravando esse conteúdo, ainda sou somente eu que respondo meu direct e lá no WhatsApp Business, tá bom? Antes de olhar os comentários, quero falar para você sobre o meu trabalho. Você que ficou aqui até o final e está interessada em contratar os meus serviços, me contratar. Você que ficou aqui até o final e está interessada na minha ajuda pessoal para a sua superação e para o desenvolvimento da sua alta performance feminina, entenda que é o meu tempo, tá? É o meu tempo. Eu me dedico muito para as minhas mentorandas, para as minhas coaches. Então, assim, tem um valor um pouco elevado, sim, a mentoria individual. Na verdade, eu não acho tão caro, tá? Vou ser bem sincera com vocês, dá para parcelar. Inclusive, o sonho da minha vida é o meu processo individual ser o valor de um iPhone, quem sabe eu chego lá, né? Não, o valor não é tão alto assim, tá? Mas eu sei que algumas não têm ainda como contratar. Deixa eu te dizer, você pode fazer o treinamento Amor Sabotador Nunca Mais. Clica, adquire ele, assiste todas as aulas com bastante atenção, anota tudo, tira todos os insights. Se ficar dúvida, coloca lá. Abaixo de cada vídeo tem uma área para deixar comentário, para deixar pergunta. Vai lá, coloca a tua pergunta. Pega todos os insights do treinamento, coloque em prática que eu te garanto. Escuta o que eu estou falando para você. Eu te garanto que muita coisa vai melhorar. Muita coisa. Você vai dar o start, ó. O start para o desenvolvimento da sua alta performance feminina. É imprescindível que você faça esse treinamento.
Lá eu estou explicando inúmeras coisas relacionadas à codependência, ao narcisismo, por que que você se tornou codependente, o que foi que te levou a isso. Lá eu explico com riquezas de detalhes. Se por outro lado você quer logo fazer a mentoria completa comigo, aqui embaixo eu vou colocar o link que vai te levar para o formulário de agendamento de sessão. Você preenche esse formulário, as perguntas você vai ver que já vão te ajudar a gerar algumas chaves lá, porque elas são perguntas poderosas que geram conscientização para melhoria. Terminou de responder? Lá abaixo tem as instruções de como faz para você agendar o seu horário. Clica em enviar. Quando você enviar o formulário, vai aparecer uma outra tela, onde eu tenho uma mensagenzinha de agradecimento e tem um link para você falar comigo, para agendar a sessão. Se você está no grupo exclusivo das sessões experimentais, basta que você procure lá, a administradora do grupo, só sou eu, tá? Vai lá, me chama no privado e fala, Helen, eu quero fazer a mentoria de forma individual. Como é que eu faço? E aí a gente conversa, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. A Shirley falando, para o benefício que recebemos e para a atenção que recebemos da Helen, o valor se torna pequeno. Obrigada, obrigada por falar aqui sobre o meu trabalho. Realmente, eu dou muita atenção, gente. Muita atenção. E mentorando a minha que diz assim, Helen, tô te aperreando demais, eu tô falando, mandando áudio toda hora, porque assim, quando você me contrata para o processo individual, eu me torno a sua coach e mentora, certo? Durante os 3 meses que nós vamos estar caminhando juntas, eu fico à sua total disposição no WhatsApp. Claro que eu tenho os horários que eu respondo, né? Mas você vai ficar ali mandando dúvida, desabafando. Quando você estiver estressado, em vez de você ficar contando seus perrengues para as outras pessoas que não vão te ajudar a resolver, você vai lá e diz: Helen, aconteceu isso, 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 manda o áudio lá para mim. E assim você vai evoluindo. Você vai aprendendo a ser assertiva conforme eu vou te ensinando. Sabe, você traz uma questão para mim, eu te ajudo a pensar, olha, faz assim, assim, assado. Helen, ele falou isso, isso, isso. Olha, fala assim, assim, assim para ele. Fala assim, age dessa forma. E aí você vai aprendendo, vai expandindo a consciência, tá? Fora isso, tem as sessões semanais que a gente faz, que tem uma duração de 1h30. São 12 sessões no processo individual, tá? Vamos lá. Tem alguém que respondeu assim, Helen, sei a diferença sim, mas ainda estava derrapando. Ah, essa pergunta aqui está relacionada quando eu perguntei se você tinha entendido a diferença entre ser assertiva ou ser passiva ou agressiva, certo? Aí a pessoa falou o seguinte, Helen, sei a diferença sim, mas ainda estava derrapando em alguns erros, mas você deixou muito claro e eu estou trabalhando todos os dias na minha evolução. E que bom que essa live de hoje só reforçou que estou no caminho certo. E que bom que tenho consciência de que preciso mudar a cada dia, ser mais assertiva nas minhas relações. Parabéns para você, acaba de ganhar uma estrelinha. Parabéns, é isso aí, viu? A Shirley falando que ela é a prova viva de tudo que eu estou falando. Você não é o X-Men. Para com esse negócio de ficar querendo ler mentes. Eu falo também isso. Tá, alguém falou aqui. Olá, Helen, sou a Kelly. Agora que consegui entrar, gostaria de saber como me posicionar por mensagem com meu ex. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Mensagem, nem sempre a gente consegue transmitir de fato aquilo que a gente gostaria de transmitir. Por quê? Porque outra pessoa pode interpretar de uma forma errada. Então, assim, se for para uma DR, deixa eu te dizer, você tem que se posicionar de forma assertiva diante do seu parceiro, de uma situação, certo? Aí vocês vão fazer uma DR. Não faça pelo WhatsApp, não faça pelo celular, faça pessoalmente. Chame-o para uma conversa. Se vocês estiverem brigados, você não vai chamar de amor, né? Mas você chega com ele e diz assim: Olha, Fulano, quero muito que a gente tenha uma conversa, tá? Mas olha só, não te preocupa, porque não é briga, tá? Eu não quero brigar, eu não quero discutir, não é nada sobre isso. Eu só quero que a gente converse, porque eu preciso colocar para você alguns pontos que estão me deixando um pouco mal comigo. Tu falando assim, tu já tira dele aquela coisa de ele achar, ih, lá vem ela com todo esse blá blá blá.
Né? Porque se até hoje você foi uma mulher que não foi assertiva, o seu parceiro tem pavor quando você diz vamos conversar, tá? Então chega com ele e diz, vamos conversar? Eu tô precisando de um momento para a gente conversar, mas não se preocupa porque não é sobre briga, eu não quero brigar, eu só quero mesmo expor alguns pontos para você, pode ser? Quando é que a gente pode fazer isso? E aí o ideal, vou falar aqui para você, o ideal é vocês saírem. Sai para, se vocês bebem, né? E tomar um vinho ou tomar um chopp em um lugar que vocês possam conversar, que não seja muito barulhento, que não tenha muitas pessoas assim que fiquem muito perto. Aí chega lá no local, pede uma bebida, pede uma comida, conversa, come, interage, ri, brinca, quebra o gelo. Quebrou o gelo? Aí, quando você vê que é o momento certo, então, deixa eu te falar o que que eu estou pensando. Por que que eu te chamei aqui para essa conversa, tá? É o seguinte, aí você fala, a situação X, Y, Z, que aconteceu assim, assado, lembra? Então, eu gostaria de resolver. Você tem alguma sugestão para a gente chegar num denominador comum, já que você pensa de um jeito e eu penso de outro? Porque assim, a questão não é a gente ficar brigando, se degladiando. Nós não somos dois inimigos. Eu sou sua esposa, você é o meu marido. Nós temos que ser aliados. Vamos nos aliar em prol do nosso amor, em prol da nossa família? Vamos fazer isso? Olha só, eu te amo. Eu te amo de verdade. Esses dias assim que a gente está brigado, nossa, como eu estou percebendo o quanto que você é importante para mim, o quanto que eu te admiro. Aí elogia ele, o homem ama elogio, sabe? Seja uma mulher inteligente, mas elogio sincero, tá? Não adianta ir querer inventar. Tudo tem que ser sincero. Já vou falando para você aqui, não tem como ser assertiva querendo fazer joguinho. Esquece essa história de joguinho. Joguinho não funciona, tá? Você tem que ser sincera. Você tem que viver por princípio. Eu até esqueci de falar, eu tinha anotado aqui, ó. Para você ser uma mulher assertiva, você precisa prezar por princípios, tá? Seja uma mulher confiável. Deseje ser uma mulher confiável. Uma mulher, para ela ser confiável, ela tem que ser uma mulher que vive por valores e princípios, sabe? Não fica mentindo, não fica julgando, sabe? Viva por princípios. Então, voltando para o que eu estava falando, você fala para ele: Nossa, esses dias que a gente está brigado, eu percebi o quanto que eu amo você, o quanto que eu me importo, sabe? O quanto que, nossa, a gente tem tanta coisa junto, a gente já viveu tanta coisa, a gente tem uma família, vamos nos aliar. Eu, da minha parte, estou disposta a me melhorar. Tem algo que você gostaria que eu melhorasse? Pode falar, eu não vou trazer para o lado pessoal, não. Como eu te falei, isso aqui não é uma briga. A gente está aqui conversando para ajustar a nossa relação. O que que você gostaria que eu melhorasse? E aí, quando ele for falar, não interrompe ele, tá? Se ele falar algo assim que tu não concorda, fica quieta, respira. Nada de ficar. Não, nada disso. Respira. Te atingiu? Calma, respira. Espera ele falar. Quando ele terminar de falar, você diz o seguinte: certo, entendo, entendo perfeitamente. Olha, no quesito X e Y, você tem toda a razão. Realmente, eu tenho sido impulsiva, eu tenho sido isso, eu tenho sido rixosa, tola muitas vezes, mas e como eu te falei, eu estou comprometida a melhorar, tá? Eu vou trazer essa reflexão para mim e vou procurar minhas melhorias. Já no ponto Z que você falou, assim, eu penso diferente. Fala desse jeito, eu penso diferente. Nada de dizer assim, ó. Ah, já no ponto Z, ah, eu não concordo. Ah, não concordo mesmo, você está errado. Não faz isso, não é assertividade, tá? Isso não é assertividade. O que você vai fazer, como eu disse, já no ponto Z, bem, eu penso diferente. Eu penso da seguinte forma, aí expõe. Eu penso, não fala eu acho, não fala eu quero que seja assim, porque tem que ser. Não. Eu penso da seguinte forma. Eu acredito que poderia ser assim. E aí sugere solução, entendeu? Sugere. Faz uma sugestão. O que que você acha? O que que você acredita sobre isso?
A gente pode encontrar um denominador comum, porque assim, né? Eu acredito que pode ser resolvido. E a gente está aqui para resolver, eu estou aberta. Qual a sua sugestão? Aí, e assim vocês vão desenrolando a conversa, entendeu? Agora, respondendo a tua pergunta aqui, por mensagem, o ideal é falar o mínimo por mensagem. Nada de textão, nada sabe, as mulheres têm esse mal, eu tinha esse mal, tá? Faz o maior textão, o textão tá cheio de dedo apontado, cheio de acusação, o textão tá cheio de acusação, cheio de palavras que ferem, tudo na defensividade. Fora que, olha só, quando tu manda um textão para ele, tu corre o sério risco de ele nem ler, entendeu? Então, assim, deixa eu te falar, resumindo, para você ser assertiva por mensagem, você já tem que estar num nível bem elevado da alta performance, sabe? Da assertividade na comunicação mesmo. Porque a tendência é, por mensagem, você acabar sendo mal interpretada. Outro ponto da mensagem. O certo é você ser o mais simples, firme e direta na mensagem. Poucas palavras. Aí é complicado a gente bater um papo que precisa ajustar uma relação por mensagem com poucas palavras. É complicado, por isso que eu não recomendo, tá bom? O ideal mesmo é falar o mínimo possível, sempre com assertividade, simples, firme e direto ao ponto, nada de textão e marcar uma conversa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Nunca chame seu parceiro para uma DR dentro do quarto. Não faça isso. Tá? O ideal é sair. Sair porque você quebra o gelo e tal, cria o clima. Não dá para sair? Tem que ser em casa mesmo? Vai para a cozinha. Depois do jantar, depois que as crianças já foram dormir. Aí você vai lá, chama ele, aí terminaram de comer. Então, amor, queria conversar. Aí tem aquele diálogo que eu já expliquei aqui, tá bom? Então é isso. Eu espero do fundo do meu coração estar contribuindo com a sua superação e com o alcance do seu sucesso. Se você gostou mesmo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não deixe de ir lá no meu direct do Instagram e enviar uma mensagem para mim, tá? Fala, Helen, eu assisti a sessão, seja assertiva para não sabotar a relação, eu aprendi isso e aquilo, gratidão, então faz uma pergunta, enfim, interage lá comigo. Isso me ajuda bastante. Eu gosto de saber o que vocês pensam, porque a partir do que vocês pensam e a partir das dúvidas de vocês, é que eu crio os novos temas das sessões experimentais, os novos temas para os conteúdos também das redes sociais. Certo? Então, um beijo, mulher fabulosa. Deus abençoe seus esforços.